Para a mudança acontecer, a gente precisa querer de verdade. E é isso que eu e você vamos fazer nesse ano de 2026. Oi, gente, meu nome é Vitória e eu tô finalmente gravando o primeiro vídeo do meu canal, que é algo que eu venho sonhando há muito tempo mesmo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com quem tá assistindo o que me fez chegar até aqui e por que exatamente agora. Porque agora é o momento certo. No caso, o momento certo para fazer isso com leveza e verdade. Porque não tem momento certo, né, gente? Essa é a verdade. Porque onde a gente mais aprende, o momento que a gente mais aprende é no início. Pode observar na sua vida. Se não foi no início que você mais aprendeu e depois você foi desenvolvendo, né, a sua prática, o seu método. Eu tô em busca de uma mudança pessoal há muito tempo. E depois de mais um ano repetindo os mesmos padrões negativos que eu tanto queria mudar, eu parei e pensei que só eu podia fazer isso de fato se transformar. Enquanto eu estivesse parada, a minha mudança pessoal, os meus sonhos não iam acontecer sozinhos. Foi por isso que eu tomei essa atitude e vou entrar nesse projeto de vida de cabeça e vou levar você junto comigo para que a partir de hoje, dia 22 de janeiro de 2026, a gente de fato tenha ações factíveis, práticas para mudar a nossa vida. E por que isso vai ser tão significativo para mim e porque isso precisa acontecer, não dá para adiar mais. Vou sentar aqui. Gente, eu tenho 25 anos e há 25 anos eu sou uma pessoa procrastinadora. Uma pessoa procrastinadora com muito medo de fazer as coisas e ai, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Como que... o que fulano vai achar? Enfim, procrastinação pesada mesmo. Isso só me trouxe frustração até hoje. Então, assim, eu tô muito cansada mesmo de me sabotar, de me colocar em segundo plano. Eu não vou mais fazer isso comigo mesma. Então, eu listei algumas áreas da minha vida em que eu quero mudar. Vou pegar aqui a minha colinha. Que eu quero e que eu preciso mudar para que, de fato, eu seja a pessoa que eu quero ser. A primeira delas é o meu pessoal. Ser eu mesma sem medo do julgamento. Porque assim, gente, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito procrastinadora. E procrastinação é medo. Medo de dar certo, medo do julgamento, medo do que as pessoas vão pensar, medo de dar errado, medo de passar vergonha. E eu não quero mais ser a pessoa que se priva de muita coisa, até de postar algo na internet com receio do que fulano vai pensar. Não faz sentido isso. Para vocês entenderem o nível de medo de julgamento, é assim, às vezes a pessoa vem falar uma coisa pra mim e eu falo o que ela quer ouvir. Eu tenho uma tendência muito grande a falar e agir como a pessoa quer que eu haja, pra não desapontar, pra não ser estranha, pra não ser chata. Eu não quero mais isso, porque eu percebi que com tudo isso eu fui me moldando muito no que as pessoas queriam que eu fosse e não no que de fato eu era. E hoje eu percebo que às vezes eu nem me reconheço, às vezes eu nem sei de fato o que eu gosto, o que eu quero, como eu queria responder a tal situação. Então essa é uma coisa que eu preciso mudar urgentemente. A segunda área é o trabalho. O trabalho, digamos que ele já tá... A questão do trabalho, digamos que eu já consegui fazer uma parte ainda no ano de 2025. Por quê, gente? Eu sempre trabalhei. Eu acabei nunca me identificando com o ambiente corporativo e sempre tava frustrada. E nesse meu último emprego, em que eu mudei de cidade pra vir pra cá, onde eu tô hoje, foi um lugar que eu aprendi muito, mas que eu
também tive momentos muito difíceis. E quando foi em outubro do ano passado, eu tive a coragem de pedir para sair desse trabalho. Eu, enfim, cumpri o aviso prévio, eu fiz tudo direitinho. E antes disso, eu já estava me preparando para ter uma segunda renda. Na verdade, para ter uma renda, né? Para não precisar por um tempo, e se Deus quiser der tudo certo, não precisar voltar pro ambiente corporativo, que é algo que só de pensar já me dá nervoso. Eu comecei a fazer geladinhos gourmet, caseiro, tá dando muito certo. Mas esse vídeo do YouTube é um grande início, porque eu sempre quis ser criadora de conteúdo, só que eu nunca tive coragem de fazer isso, porque medo do julgamento, medo do que as pessoas iam pensar. Eu tenho, né, o meu trabalho, mas eu quero que o YouTube seja o meu trabalho e eu quero levar isso a sério. A respeito do intelectual, preciso fazer um processo de desemburrecimento comigo, porque eu sempre fui bastante estudiosa, mas com o passar do tempo parece que eu fui ficando cansada de tanta informação e eu só queria viver sem me preocupar com o que estava acontecendo no momento, no mundo, enfim. Só que isso foi um erro. Nada a ver, né, gente? A gente precisa estar antenado das coisas. A gente precisa não ser alienado. Eu quero conseguir ter conversas mais profundas sobre os assuntos com as pessoas. Eu quero ser uma pessoa com repertório, uma pessoa inteligente, uma pessoa interessante, uma pessoa que não falta assunto, sabe? Então, por isso que o intelectual é uma coisa que eu quero mudar. Eu quero começar a ler mais livros. Eu comecei lendo um já esse ano, então acho que em janeiro eu consigo finalizar o primeiro livro do ano. Quero ter a minha opinião formada sobre as coisas e não algo que eu ouvi no TikTok, que eu ouvi em um vídeo, que eu ouvi alguém falando. Eu quero por minha conta estudar e ter o repertório para falar sobre. Até a minha dicção, a minha falta de conexão com as palavras, esses vícios de linguagem do né? Eu tenho certeza que vai mudar com tudo isso. Próximo ponto: saúde. Levar a sério exercícios diários. Por quê? Em dezembro eu já comecei, mas eu quero fazer disso de fato uma rotina verdadeira para que eu tenha mais disposição, enfim, mais saúde para fazer todas essas outras coisas que eu quero transformar. E o outro ponto que também é bastante importante é o fashion. Vestir o que eu quero, não o que está todo mundo usando. Porque acho que linka bastante com o pessoal, mas eu deixei separado porque eu acho que é algo que também preciso olhar, por exemplo, fazer uma limpeza no guarda-roupa. Mas enfim, eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo. Tudo me interessa. Eu tenho gostos que às vezes eu prefiro vestir algo mais baixo. Tá furada. Meu Deus, agora que eu vi. Vamos lá. Eu prefiro não usar tal roupa, tal calçado, porque eu tenho medo do julgamento, porque eu vou ser vista, porque eu não quero estar diferente, ser o centro das atenções. Mas por quê? Por que não ser o centro das atenções? Por que não usar o que você quer? Então, assim, essas são as 5 áreas. 5? 1, 2, 3, 4, 5. As 5 áreas que eu preciso transformar na minha vida. E eu irei fazer isso. Isso vai acontecer no ano de 2026. Isso vai acontecer de que forma? Porque só falando assim, gente... vou até levantar aqui. Isso vai acontecer enquanto eu fizer... Quando eu fizer metas factíveis. Metas não. Nem gosto disso. Ações factíveis. Tipo, o que eu preciso fazer para que o meu pessoal se desenvolva e eu seja uma pessoa autêntica, uma pessoa que eu quero ser e não a pessoa que as pessoas querem que eu seja. Então, eu vou fazer um outro vídeo destrinchando cada uma dessas etapas com cada ação que eu vou fazer ao longo, enfim, desse ano, das semanas, enfim, para que de fato eu chegue nesses objetivos, porque não adianta
falar, Eu quero ser uma pessoa mais autêntica. tá, mas o que eu vou fazer para ser mais autêntica? Ações práticas, ações factíveis, verdadeiras. Então, é isso. Quero que você saiba que se você se sente perdido, se sente parado no tempo, eu te entendo. E não é tarde para mudar. A gente pode fazer esse ano de 2026 de fato ser diferente. Então, vamos começar essa mudança. E eu tenho certeza que é muito possível. Basta a gente genuinamente querer e genuinamente fazer o que precisa ser feito. Falei muito e eu tô muito feliz com isso, de estar finalizando esse primeiro vídeo. Eu quero agradecer quem ficou até aqui assistindo, muito obrigada por assistir. E se você quer dar sequência nessa mudança de vida, eu convido você para assistir o meu próximo vídeo, em que a gente vai destrinchar cada um desses pontos. Você pode fazer os seus enquanto eu faço os meus, para que de fato essa mudança venha, se instale e você seja a pessoa que seja a pessoa que você quer ser. Muito obrigada e até o próximo vídeo.